Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todo mundo aí que está assistindo a gente. Começa mais um Venâncio Conversa. Hoje a gente, infelizmente, não vai poder contar com a presença da Camila De Caso. Aconteceu algo de última hora que ela não, ela teve que participar de uma reunião de urgência, porque ela é economista da bancada do PSOL. Então eles estão formulando uma política que é para entrar essa semana. Isso é um projeto e ela é parte essencial, escreve isso. Enfim, por um lado, vai vir mais política pública formulada desde o PSOL, mas por outro, infelizmente não pôde, né? E ainda mais o tempo que está, a forma como as coisas estão acontecendo agora, no Covid. Então, muito, enfim, está difícil de você fazer um planejamento de curto prazo. Mas hoje vai ser o terceiro Venâncio Conversa, mas com menos convidados, mas não menos importante, não menos bacana, que é o Raul Maciel, economista, militante do PSOL, e acho que o papo vai ser bacana. Então a gente quer trazer alguns elementos aqui sobre a desigualdade, pensar a desigualdade econômica e social, né? Como mais ou menos coloquei anunciando no videozinho da página, algumas questões que é importante a gente pensar, e como essa pandemia ela escancara, ela abre as feridas, como já viemos falando várias vezes aqui. O pobre é pobre porque quer, o rico é rico porque ele conseguiu, chegou na vida. E agora, essa ideologia permanece, né? As pessoas, é uma questão, né? E outros elementos que nesse videozinho, né? No Brasil são 38 milhões, chegou a 38 milhões em 2019 de trabalhadores na informalidade, e segundo o IBGE. Agora a questão é como vai ficar isso. E o trabalhador formal, como sabemos, e aí vamos trazer alguns elementos, existe um impacto do trabalho formal na questão da desigualdade. Ao mesmo tempo, a gente vê alguns índices assim escabrosos, 10% da população detendo 40% dos recursos econômicos. É também uma questão que a gente coloca, é natural. Bom, é isso. Eu quero aí agradecer ao Raul e passar a bola para ele. Obrigado, cara, por estar com a gente aqui nesse sábado. Tá com... Valeu, Renato. Eu que agradeço o convite. É uma pena que a Camila não pôde participar hoje, certamente contribuiria bastante. Mas o que eu coloco como ponto de partida é que nós tivemos uma mudança na percepção do coronavírus. Então, no começo, aqui no Brasil, houve muito comentário de que era uma doença de rico, porque chegou por pessoas que estavam fora, vários casos entre pessoas famosas, personalidades e artistas no começo. Então houve muito essa ideia de que era uma doença de rico. E aí, em poucas semanas, isso migrou para uma percepção, mas que também já se demonstrou errada, que é a percepção de que estamos todos no mesmo barco. E aí o que nós precisamos ter em mente é que todo acontecimento, inclusive episódio de pandemia, ele tem um recorte de cor, raça, ele tem um recorte de gênero e ele tem um recorte de classe social. Então, essa percepção de que estamos todos no mesmo barco, vários textos compartilhados de que nós nos tratamos com diferença, mas o vírus nos igualou. Quando nós vamos para os dados, isso é derrubado muito rapidamente. Então, por exemplo, duas matérias de poucos anos, que eu acho que boa parte das pessoas devem lembrar. Uma que falava que o 1% mais rico do mundo tinha o mesmo tanto que o 99% mais pobre, em termos de bens e patrimônios. E uma outra notícia, de alguns anos atrás,
de que os 6 brasileiros mais ricos tinham o mesmo tanto que a metade mais pobre da população. Então, os 6 mais ricos, que são famílias que sabemos os sobrenomes, têm o mesmo tanto que os 100 milhões mais pobres. Então, como que todos estamos no mesmo barco? E aí eu fui atrás de alguns dados que eles deixam isso bem explícito, assim. Então, por exemplo, em quase todas as capitais do Brasil, nós encontramos uma diferença na expectativa de vida de 12 a 15 anos dentro da cidade. Então, aqui em Curitiba, se nós pegarmos bairros como Parolim, Prado Velho, SIC, Tatuquara e Umbará, uma expectativa de vida próxima de 69 anos, que é uma expectativa de vida próxima da Bolívia e de Guiana. Já outros bairros, Batel, Centro, Água Verde, Alto da Glória, Juvevê, atingem uma expectativa de vida de 81 anos, que é comparável à Alemanha e França. E aí nós não estamos falando de um ponto super desenvolvido no Paraná e Santa Catarina e comparando com o sertão. Estamos falando aqui numa diferença de pouquíssimos quilômetros. E em São Paulo, por exemplo, essa diferença supera 20 anos entre os bairros mais ricos, como Moema, Consolação, Itaim Bibi, e Tiradentes, Grajaú, Anhanguera, onde, ou seja, nos bairros mais periféricos de São Paulo, as pessoas têm uma expectativa de vida inferior a 60 anos, comparável a Congo e Ruanda, na cidade mais rica do país. Obviamente, essa expectativa de vida, que é próxima de Congo e de Ruanda, é por motivos diferentes, mas essa ideia de que somos todos iguais, teríamos os mesmos acessos, ela é muito, muito questionável. Uma notícia que saiu há poucos dias comparava os bairros de Morumbi e Brasilândia. Então, Brasilândia tinha alguma coisa como 31 mortos, já isso faz algumas semanas. 31 mortos por corona, com 38 casos, eu acho. Porque todo o resto não era testado. Então, o que ocorreu no começo do ano foi um casamento de uma famosa, que várias pessoas pegaram coronavírus. Porque algumas tiveram caso confirmado, todas as outras tiveram condições de fazer os testes. Fizeram teste em toda a equipe do Flamengo, muitos casos também. Só que quando um caso de coronavírus é confirmado na Brasilândia, todas as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa têm condições de fazer o teste? Elas não vão conseguir, né? Iniciativa privada, na saúde pública, elas não vão conseguir também. Então, nós temos essa diferença absurda, que é a subnotificação de muitas pessoas que pegaram coronavírus e não ficaram sabendo. E aí vai por mil questões do planejamento urbano dessas cidades. Então, as pessoas vivem em casas menores, sem espaços separados para ter condições de ter um espaço para o trabalho, para o estudo, ou mesmo para o repouso. As pessoas muitas vezes dormem em 3, 4, 5 pessoas no mesmo cômodo. As casas são muito próximas umas das outras, então nós temos uma série de condições que acabam piorando consideravelmente a qualidade de vida dessas pessoas, desde, inclusive, algo como, por exemplo, o veículo próprio. Em muitas cidades, muitas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes a pessoa tem o carro, mas ela pode optar por, durante a semana, se movimentar de metrô, de trem, de ônibus, por ser mais rápido, mais prático. E aí, em período de pandemia, ela tem o carro, ela pode escolher. As pessoas mais pobres, elas não só não podem escolher, como muitas prefeituras diminuíram a frota de transporte. Muitas capitais, a frota de transporte público foi diminuído. Então, mesmo que você tenha um percentual das pessoas ficando em casa, quem estiver saindo vai continuar no ônibus lotado, porque as prefeituras acharam inteligente ou prudente diminuir essa quantidade. E aí, entre outros fatores, nós temos uma questão fundamental, que é o acesso à água tratada e saneamento. É um acesso completamente desigual e é algo que tem, sim, um recorte regional, mas que ele tem um recorte dentro das cidades que é muito absurdo, é muito fácil ver. E esse recorte dentro da cidade significa que as pessoas mais pobres e que, portanto, mais precisam de aparelhos públicos, elas têm menos asfalto, menos a iluminação é pior que nos bairros mais centrais, mais ricos, e elas têm menos acesso ao saneamento. Que é uma situação que nós não podemos, por exemplo,
chegar ao ponto do presidente falar que o brasileiro pula no esgoto e acontece nada. Não, o brasileiro pula no esgoto e acontece, porque as pessoas não têm acesso à saúde, o pouco que elas têm é via SUS, via vacinação, que ajuda que a situação não piore, mas o fato de elas não terem acesso a esgoto, no momento em que todo mundo fala coisas como, por exemplo, lave as mãos, que é algo tão trivial que, para muitas pessoas, isso é só uma mudança de hábito. Vou lavar mais a mão, não vou pôr a mão no rosto. Para outras pessoas, não é só uma mudança de hábito, é uma questão de se perguntar como fazer isso. E aí saiu um estudo de pesquisadores da UFMG, que eles já estimam que as famílias com renda até 3 salários mínimos serão as mais afetadas. Então, nós teremos um rebaixamento médio geral da qualidade de vida e da renda das pessoas. Quase todas as classes, exceto a classe AA, digamos, quase todas as classes terão esse rebaixamento. Mas as famílias mais pobres perderão ainda mais. Então, eles estimam que as famílias mais pobres, que têm renda até um salário mínimo, elas vão perder até 20% mais do que a média. Isso tem a ver com, entre outras questões, a inserção no mercado formal de trabalho. Então, essas pessoas não têm uma inserção nesse mercado formal. Elas entram no mercado de trabalho de maneira marginal, de maneira sem direitos trabalhistas, sem uma série de questões. E aí um outro estudo que foi feito do Data Favela e do Instituto Locomotiva, que ele demonstra como é diferente a preocupação que cada pessoa tem. Então, foram pesquisas com moradores de favelas em todos os estados, e há alguns dados que eles pontuam. Só 19% tem CLT, então todo o resto não tem essa preocupação com o direito trabalhista, não é algo da vida deles. Algo que também é crítico, que para 84% as despesas aumentam por terem os filhos em casa. Então, para algumas pessoas, os filhos não estarem na escola e estarem em casa é só uma mudança de hábito e de rotina. Para outras pessoas, isso é um aumento de despesas, elas não saberem como vão providenciar a alimentação das crianças. E quase 90% afirmaram nessa pesquisa que elas teriam dificuldade de comprar comida ficando em casa um mês. Ou seja, a preocupação não é o reembolso da passagem de avião ou do hotel, a preocupação não é a renegociação e não que sejam questões menores, mas é que cada questão é pertinente à condição de vida de cada pessoa. Elas não estão preocupadas com a renegociação da faculdade ou da escola dos filhos. Elas estão preocupadas com o que comer no prazo de um mês, porque elas não podem sair para trabalhar, elas não vão ter renda, elas não sabem o que vai acontecer, que é a preocupação mais trivial, você saber o que você vai comer hoje, ou o que você vai comer no dia seguinte. E aí um outro estudo que eu peguei é Covid-19 e desigualdade, distribuição dos fatores de risco no Brasil. 3 pesquisadoras, a Luísa Nassif Pires, a Laura de Lima Xavier e a Laura Carvalho, que acho que nós já acompanhamos há um tempo aí, que elas pegaram dados do IBGE, uma análise bem simples, dados disponíveis do IBGE, e analisando os fatores de risco por população e por escolaridade. E a conclusão delas é que 54% da população com ensino fundamental tem pelo menos um fator de risco. Mas quando nós consideramos com ensino superior, isso cai para 34%. E aí elas também isolam, porque nós temos muito esse problema com o discurso de que as pessoas que estão pegando coronavírus, principalmente as pessoas que estão morrendo, são idosas. Então, tá tudo bem, já viveu bastante. Mesmo quando elas isolam esse fator de risco, de 60 anos, elas consideram só os outros. Então, diabetes, hipertensão, asma, doença pulmonar, doença cardíaca e insuficiência renal crônica. A diferença se mantém. Para quem tem ensino fundamental, 42% da população tem pelo menos um fator de risco. Para quem tem ensino superior, pelo menos 33%. E aí, quando elas utilizam essa questão da escolaridade, é possível inferir a questão de renda, porque está diretamente relacionado, principalmente no Brasil, mais do que em outros países até. E aí a questão, ou seja, nós somamos as condições de
de vida dessas pessoas, de moradia, de saneamento, elas têm mais fatores de risco. Então, a conclusão é que elas têm uma maior probabilidade de desenvolver coronavírus e, além disso, elas vão desenvolver quadros mais graves. E aí, o que bate de frente com outro fator que elas pontuam, que o SUS, há em média um leito para cada 10 mil habitantes, enquanto na rede privada, quase 5 leitos para cada 10 mil habitantes. Então, uma diferença de quase 5 vezes no acesso a algo que as pessoas podem precisar e não vão ter. Por isso que muitas propostas no sentido de uma fila única, porque nós não podemos ter uma fila imensa de pessoas esperando leitos, só que essas pessoas só podem ocupar um lugar se vagar um leito na rede pública, que há bem menos, e de repente a rede privada reservada para alguém que não precisou ainda, mas que se precisar, tudo bem. E aí eu tentei fazer também pegar dados sobre a desigualdade de raça e cor, como que coronavírus afetaria mais a população negra. Só que isso é bem complicado nós fazermos aqui no Brasil, porque nós estamos com um problema de dados. Assim, nós dependemos de dados oficiais de um Ministério da Saúde que, de um tempo para cá, decidiu que o foco é o portal da vida. Então, a principal informação hoje para eles é o número de casos recuperados, o que é meio absurdo. Então, é muito complicado eu ter mais acesso aos dados de outros países do que aos dados do Brasil. E aí eu encontrei os dados dos Estados Unidos, que seria muito bom ter todos os dados completos do Brasil, que lá eles eles calculam a taxa de mortalidade de negros, que eles colocam como afro-americanos, 2,4 vezes a taxa de mortalidade de brancos. E eles fazem isso por estados. Então, quanto a população negra representa da população e quanto representa dos mortos. Então, eles colocam que afro-americanos representam 13% da população dos Estados Unidos, mas 25% dos mortos. E aí tem toda a lista por estados, que dá, por exemplo, em Michigan, 14% da população, mas 41% dos mortos. Em Nova York, negros são 14% da população, mas 26% dos mortos. É essa questão que não consigo fazer o estudo por estados ou pelas principais capitais aqui no Brasil, porque nós não temos os dados. Um estudo que foi feito pela PUC-Rio estimou novamente, só que eles pegaram os dados até algumas semanas atrás e eles constataram a mesma coisa, que a população negra tem um percentual de óbitos maior que a população branca, ainda que muitas vezes o número de casos confirmados não, o que indica que, portanto, os casos são, sim, mais graves, porque eles têm menos casos confirmados, mas um percentual maior de número de mortes. E quando esse estudo ele pega todos os graus de escolaridade, por exemplo, ensino sem escolaridade, negros morrem mais que brancos. Ensino fundamental, negros novamente. Ensino superior. Ou seja, para todos os graus de escolaridade, nós temos ainda essa diferença, que acaba persistindo. E aí é uma questão de nós pensarmos a presença do Estado dentro das localidades onde moram essas pessoas, sabe? Porque se as pessoas precisam fundamentalmente de serviço público e da presença do Estado nesse momento, como que o Estado atua nessas localidades? Algo muito, muito importante é que nós estamos tendo em todo o Brasil campanhas de arrecadação de alimentos, de cestas básicas, algumas campanhas muito grandes, como o da CUFA, do MTST, e aí isso tem que ser distribuído nas comunidades. E em 2 dias seguidos no Rio de Janeiro, em ações de distribuição de cestas básicas, uma operação policial interrompeu essa ação e matou um jovem negro. Então, no dia 21, matou um jovem, Rodrigo, de 19 anos, no Morro da Providência. No dia 20 de maio, matou
João Vitor, 18 anos, na Cidade de Deus. Todos esses dois em ações de distribuição de cesta básica. Aí, um pouco antes, no dia 18 de maio, quer dizer, então não basta ter a preocupação com emprego, com renda, com o que você vai comer daqui a um mês ou mesmo amanhã. É preciso você ter outras preocupações. No dia 18 de maio, João Pedro, de 14 anos, foi assassinado em São Gonçalo, no que era para ter sido uma chacina. Foram 72 tiros, mais 5 adolescentes que sobreviveram, mas 72 tiros disparados na casa no meio de uma pandemia, uma operação policial para pegar traficantes que ninguém encontrou, num confronto que não ocorreu. Então, além de todas as preocupações que as pessoas já têm por estarmos no meio de uma pandemia, ainda tem mais essa preocupação, que é o simples fato de você querer viver. E não é o medo do vírus em si. Então, isso acaba delimitando bastante como que nós temos essas desigualdades, como a preocupação de algumas pessoas vai ser no sentido de, putz, vou ao mercado e não me contagiar. O que eu preciso fazer para sair de casa tranquilo, pegar as coisas no mercado e voltar e não pegar o coronavírus? É o que deveria ser o padrão para todo mundo, mas algumas pessoas acabam tendo uma preocupação que é bem maior, porque se preocupa com coisas mais que deveriam ser triviais. Aí isso para mim acaba delimitando bastante, porque inevitavelmente esses dois aspectos, desigualdade social, desigualdade racial ou de cor, eles caminham muito juntos no Brasil. Que eu falei, por exemplo, dos bairros e a questão da expectativa de vida. Se nós pegarmos um mapa, pegarmos dois mapas, seja de Curitiba ou de São Paulo, por expectativa de vida e um mapa por percentual de população negra, eles são muito semelhantes. Então, os bairros mais pobres têm maior população negra, menor renda, menor expectativa de vida. Isso se aplica a outras capitais. Podemos pegar BH, Rio de Janeiro, isso vai se aplicar a diversas cidades. Então, essas desigualdades acabam caminhando bem juntas. Então, por isso que para mim é bem questionável essa questão de que nós estamos no mesmo barco, porque passamos muito longe disso, assim, definitivamente, sabe? Bacana, Raul. Eu acho que essa a frase que você terminou aí é um pouco que me faz refletir, né? Que barco é esse? Né? Esse é o barco Brasil. Eu acho que você traz. Primeiro, a gente tem, estava refletindo aqui, essa pandemia, né, deveria demonstrar como aumentar a sensibilidade do povo brasileiro com relação à desigualdade, né? Como isso é um mal social, né? É um problema, não é uma questão meramente como o nosso ministro quer mostrar, né? Meramente a desigualdade é bom porque as pessoas competem entre si e a sociedade se desenvolve. Esse é o pensamento, né? A ideologia neoliberal. Então, se há é porque é uma questão natural. E ao mesmo o que a pandemia está demonstrando que isso afeta, pode criar genocídios, né? É uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim. De fato, a pandemia ela tem uma origem, né, natural, mas a questão social ela amplifica para algumas pessoas, para algumas camadas, esse problema, né? Então, e o Brasil, e eu acho que isso é uma questão, acho que é um debate que pensar esse como as sociedades foram tolerando esse foram tolerando a desigualdade, porque a desigualdade foi aumentando, ao mesmo tempo há uma tolerância, há um processo de como ideológico de dizer que isso não está valendo, né? Tem alguns estudos também. Agora, né, eu quero fazer um pouco esse apanhado anterior, porque isso é uma. Você coloca assim, né? A questão territorial, questão
acesso a saneamento básico, né, como a Janaína bem frisou aí, todos, como esses acessos a direitos, essa informalidade, mas por que assim? Da onde vem isso? Assim, e você vê o incremento desse processo, e isso no mundo, né? Essa questão da desigualdade não é um fator só no Brasil. Tem alguns estudos, o professor Carlo Panico, que dá aula na UNAM, o italiano, ele faz alguns estudos do aumento desde os anos 70 da desigualdade no mundo inteiro, assim. Claro, tem outros estudos, como do Piketty, né? Como essa desigualdade, ela é um processo ao longo do tempo que vem crescendo, e tem muito, e o Carlo Panico tem uma relação, por exemplo, com as finanças, né? Com o aumento do salário desses atores do mercado de valores. Então, assim, ele faz esse estudo. Ao mesmo tempo, tem os estudos, só que quando você chega na América Latina, esse processo é muito mais doloroso, porque é como se esse processo no mundo estivesse aumentando e aqui aumentasse ainda mais. Por quê? Porque a gente tem uma chaga, que é a conquista. Então, à medida em que a gente tem essa origem escravocrata, essa origem colonial, esses países eles têm uma tendência a ser mais iguais, né? Porque existem outras questões que amplificam esse processo. Tem um estudo do Esquivel, chama Desigualdade Extrema, no México. Ele faz... É interessante, porque você tem... Em vez de você debater... A gente tem um índice de Gini, né? Que é um indicador, por assim dizer, interessante. Claro, é um indicador mais conhecido, é um indicador bem desenvolvido, só que ele tem muitas limitações, porque ele não consegue ver a diferença, por exemplo, em uma pessoa de classe média e um super rico, vamos dizer, um dono, um grande empresário. E um deles, né, nesse texto do Desigualdade Extrema, que eles fazem um apanhado muito mais complexo, eles vão pegar mais ou menos isso que você colocou, né, os ricos. Então ele pega o Carlos Slim, que é dono da Claro, é um dos homens mais ricos do mundo, e ele vai pegando 5, 6 pessoas ricas no México e vai comparando quanto ganha, em média, o trabalhador mexicano. Porque é isso, quando as pessoas falam em pobreza, é como se elas dissessem que os pobres não trabalham, né? Numa live que a gente teve anterior, a Raquel colocou, né? Trabalham muito, só que não tem acesso a direitos. Então, o pobre, ele gera renda, só que ele não se apropria dessa renda. E no México colocaram mas da onde vem esses super ricos? E eles foram visualizando que vieram do processo de privatizações na época dos anos 90. Então, eles são gerados, né? O Brasil tem essa ideia muito fantasiosa, né, de que o rico, né, o rico ele vai crescendo sozinho, ele é um grande empreendedor, desbravador, mas essa relação com o Estado nos países da América Latina é muito... o Estado, ele é para os ricos, mas não para o pobre, né? Ele socializa, privatiza, né, as coisas, mas ele socializa os prejuízos, né? Então, e no caso do Brasil, o meu estudo, no mestrado, eu estudei o BNDES bastante, e é interessante, por exemplo, a Aracruz Celulose, ela foi feita na ditadura militar. Ela foi... você criou uma empresa, então você criou um rico. Então, com o dinheiro do Estado, certo? Então, assim, por que eu estou indo nesse processo, né? Que você tem um fundamento, ou seja, você tem um fundamento histórico dessa desigualdade, você tem um fundamento econômico claro, o capitalismo é desigual por excelência, né? A relação, quem produz a renda não é o que se apropria, né? O trabalhador produz a renda e o lucro vamos dizer assim, dentro do ponto de vista da economia política, o lucro é uma apropriação dessa renda, uma apropriação com base na exploração do trabalho, mas ao mesmo tempo você tem esses outros elementos que você colocou muito bem, Raul, que a questão, por exemplo, de raça, que tem a ver com esses fundamentos históricos. Também tem um estudo da OIT, que eles têm os informes anuais do trabalho, e aí tem um informe que é de 2015, e eles fazem um estudo sobre desigualdade, mas no trabalho. Então, as pessoas com as mesmas experiências, com as mesmas qualificações, mas ganham menos que o outro. Ou seja,
porque tem a questão de gênero, ou seja, uma sociedade patriarcal, uma sociedade... Então, esses fundamentos sociais que sobredeterminam as questões econômicas e que a ideologia neoliberal ela busca apagar, ela busca mostrar que como se a gente fosse uma sociedade moderna, como se as coisas não existem mais e fosse mimimi, vitimismo, tudo isso que a gente já ouviu. E a gente pensar na América Latina, esse setor informal, esse polo, tem alguns, polo marginal, né, trabalhadores, que é segmento que está fora da lógica formal, ou seja, as pessoas não têm acesso aos direitos que quando você tem uma carteira de trabalho, né, que é quase um orgulho você ter a carteira de trabalho. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira carteira de trabalho, minha mãe, e aí ela ficou feliz, assim, tipo, porque agora ele vai, é como se você fizesse a carteira de trabalho, logo você vai conseguir um emprego. Aí eu vi que não era tão fácil, né? Então, assim, é quase uma vitória conseguir um emprego registrado nesse país. E agora vai ser uma vitória cada vez mais complexa. E essas pessoas, e se você vê essa relação, desigualdade, pobreza, desemprego, informalidade. E aí o que chega? Você está falando territorial, a gente está pensando como você colocou, né? Curitiba eu vivi aí, né? Tem essa ideia da cidade modelo em exclusão, como os caras conseguiram criar um planejamento urbano que expulsa, né, as pessoas, que quando você chega no aeroporto, você não vê. Tem um amigo meu que falou assim: você vai para um shopping center, assim, você vai andando, assim, só que você não vê a pobreza. Eu cheguei a morar é incrível, assim, extremo sul da cidade de Curitiba. Então, você vai passando, assim, Batel, tudo bairros bonitos, como você falou, né? Ali é Holanda, ali os direitos, acesso a saneamento básico, acesso aos outros serviços. Então, nesses bairros, agora quando você chega, aí você vai passando, bem longe, passa umas 2 horas, aí você conhece a Curitiba real, né? Curitiba com violência, e aí você tem todos os indicadores que ser pobre é um perigo no país. E ser pobre, claro, tem vários fatores e tem, como você colocou, o que é segurança pública? Como se coloca, precisamos de mais segurança, mas para quem, certo? Então, assim, como como esse processo vamos dizer, esse fundamento colonial, esse fundamento econômico e esse fundamento, depois de políticas neoliberais, eles criam uma sociedade cruel, injusta, e a gente chega numa pandemia e isso se agrava, né? Como bem você colocou, né? A tendência é você ter um aumento dessas pessoas que se dizem esses setores médios empobrecerem. E é isso que você escancara, porque, mas pobre não é pobre porque quer, e agora? O que aconteceu comigo, né? Por que eu fiquei pobre? Aí, claro, né, tem aquela angústia individual, aquele processo de você pensar que é um fundamento teu, né? Então, e nesse sentido, vai demonstrando que vamos dizer assim, é a origem de uma sociedade estruturada em classes e é uma origem de um processo histórico complexo, mas tem um fator, que é o Estado. Então, o Estado, ele amplifica e amplia esse fosso, e agora, na pandemia, não só ele não ajuda, né, a deixar essas pessoas em casa, porque para acessar essa renda básica é bem difícil e ainda não deveria abarcar mais pessoas, que é como outro dia a gente teve um debate aqui em Londrina, no Comitê Unificado. Tem pessoas que não acessam a renda básica porque elas não têm endereço. Tipo, ter um comprovante de residência no Brasil é um privilégio. Assim, é difícil, e é um processo bastante complexo. E já percebeu, quando você não tem comprovante de residência, vai tentar fazer algo nesse país. Vai tentar ter uma conta de luz, vai tentar ter um telefone, vai tentar... você não consegue. Então, a pessoa não tem comprovante de residência, ela não pode nem acessar, ela não pode nem se dizer pobre, porque ela não existe, porque ela não está em lugar nenhum, por mais que ela esteja em algum lugar. Né? Então, e agora chegamos aqui e pensamos, não, isso deveria... claro,
a gente vê que algumas pessoas acabam sendo mais sensíveis com as tragédias. Eu vivenciei, por exemplo, o terremoto no México, as pessoas ficaram mais sensíveis, aumentou o grau de solidariedade. E nesse momento, é um momento que a gente tem que ver, assim, olha, gente, isso aqui não isso não deveria ser tolerado. Enfim, né, a superação do capitalismo é algo mais complexo, mas o Estado, ele é essencial para pensar políticas de igualdade, né? E um pouco já passando a bola para você de novo, eu acho que a gente tem que pensar como intervir. Sim, a gente tem todas essas questões que você colocou, que eu estou tentando trazer, mas como pensar hoje, né? Como pensar políticas que aumentem a distribuição de renda, que intervenham nesse processo bem cruel, injusto, e um pouco isso. Antes também, né, da boa tarde para as pessoas, e leiam aqui um comentário. A Jana fala sobre saneamento básico, né? É importante abordar mais a questão do saneamento básico, que a ausência dele amplia absurdamente o abismo da desigualdade. Tem até a questão da reforma dos sanitaristas, que é muito interessante. A Etienne aí deve saber bastante, está aqui comentando com a gente. Como a doença não é tem um fundamento social, né? E a desigualdade, e o Bolívar Ribeiro, a desigualdade em relação ao trabalho também é determinante, né? Amigos na Bolívia me relatam que devido ao subemprego e informalidade, muitos bolivianos vivem do que ganham no dia. Assim querem que acabe a quarentena para voltar a ter renda e poder comer. Assim, ocorrer também alguma medida no Brasil. Poderia traçar onde essa desigualdade é mais presente aqui. Bom, aí queria passar um pouco a bola para você, Raul. Depois a gente conversa mais. É isso que o Bolívar comentou, se nós pegarmos do ano passado, por exemplo, considerando a informalidade, que são trabalhadores sem carteira, domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ, trabalhador familiar. Estamos falando de 38 milhões de pessoas, ou 41% da população ativa do mercado de trabalho na informalidade. Então, são 38 milhões de pessoas que, não podendo trabalhar, ficam sem renda. Porque, por mais que no começo nós temos tido uma campanha, por exemplo, para que a classe média alta, se puder continuar pagando a diarista, continue e depois renegocie e tal. Isso tem um efeito muito marginal. Nós pensarmos que esses profissionais são só um percentual desses trabalhadores. Há um contingente enorme. Por exemplo, em bairros mais afastados do centro, é normal, relativamente normal, a figura do homem com instrumentos nas costas, andando para ver casas com muita grama, muito mato, e se oferecendo para fazer esse serviço. Esse é o meio de trabalho dele. Então, se ninguém agendou comigo para cortar grama hoje, eu vou pegar minha coisa, botar nas costas, sair andando e oferecer. E muitas vezes ele vai andar 10 quilômetros no dia e não arrumar um serviço. Isso não tem alguém que pague, não tem alguém que dê cobertura. E quando nós temos a questão da renda básica emergencial, o que nós vemos em primeiro lugar, uma proposta de R$ 200 do governo, que aí quando a oposição propôs um valor maior, cerca de R$ 1.000, um salário mínimo, e aí conseguiu chegar a 500, ele joga o valor de 600, mas que ficou nítido que era para não dizer que perdeu. Só faltou fazer o que o Trump fez nos Estados Unidos, que é as pessoas receberem cheque com a assinatura do Trump para dizer eu estou dando esse dinheiro. Só faltou o Bolsonaro fazer isso. Aí, aprovado no Congresso, ele demora para sancionar, sem motivo algum, porque o projeto foi aprovado com apoio da base do governo. Então, teoricamente, não teria por que demorar para sancionar ou para vetar. E aí, hoje, que já estamos quase entrando em junho, nós vemos várias matérias de pessoas que ainda não receberam sequer a primeira parcela. Então, nós temos um grande contingente na informalidade, nós temos um contingente absurdo de desemprego e pessoas em situação de desalento, que elas não estão assistidas de maneira alguma. Que nem
os R$ 600, que é um valor inferior se compararmos a diversos outros países, mesmo quando, se fizermos o cálculo de paridade, de poder de compra, ainda está abaixo de muitos outros países. Em relação ao salário mínimo, está abaixo. Em relação à renda média do trabalhador, está completamente abaixo. Mas mesmo esse auxílio, as pessoas têm dificuldade de receber, porque o governo, por algum motivo, acaba demorando e justifica pela questão operacional, mas essa questão operacional não impediu diversas pessoas que não teriam direito a receber, não impediu que não sei quantos mil militares, como foi apontado em algumas matérias, recebessem esse auxílio. Então, algumas pessoas que precisam ainda estão aguardando a primeira parcela, sendo que faz algumas semanas já que o Onyx anunciou que a segunda parcela seria antecipada. Algumas pessoas estão aguardando a primeira. Então, nós temos essa população totalmente desassistida em termos de renda, em termos de saber realmente o que vai ter de dinheiro e de comida no dia seguinte. E aí não é papel, não é ao menos o que se espera do poder público, que ele faça uma série de cenas e vá para a frente do cercadinho, para os veículos de comunicação que ainda estão lá, que não foram agredidos nem ameaçados, que ele vá colocar questões como se fosse para a natureza ou para algo supernatural resolver, que mas é a economia. Se o Poder Executivo, se o Ministério da Economia não tiver como resolver a questão econômica, eu não sei, sinceramente, quem tem como resolver. Porque a ação da prefeitura, das prefeituras e dos governos de estado, ela acaba sendo bem limitada. Eles têm uma pequena margem de manobra, mas, via de regra, o melhor que eles podem fazer é controlar a questão do isolamento, do distanciamento nas suas cidades, nos seus estados, mas a questão econômica, eles não têm a mesma margem tributária e fiscal que a União tem. Então, aí quando nós discutimos auxílio para prefeituras e governos de estado, novamente nós temos uma demora do executivo para sancionar, para discutir o que veta, o que não, como se só no momento em que esse projeto é aprovado no Congresso, que o Ministério da Economia vai pensar em estudar e analisar. Sendo que já poderia ter feito isso há muito tempo. Porque é muito complicado um projeto passar por quase 600 pessoas, que é Câmara mais Senado, de maneira mais rápida do que pela sanção do presidente. Então, isso mostra que a leitura que muitas pessoas fazem de que o Bolsonaro realmente ele aposta no caos, isso faz sentido, porque isso mobiliza. As pessoas deixam muitas outras coisas de lado. As pessoas estão preocupadas com emprego e com renda, elas não estão preocupadas com outras questões políticas, independência de poderes e interferência na PF. Isso é absolutamente secundário quando você ganha por dia e tem que ficar em casa, não pode trabalhar, e o presidente vai a público e garante que que a culpa não é dele, a culpa é do isolamento, a culpa é do distanciamento, dos governadores. E aí, o que a pandemia faz, o que o coronavírus faz, eles não, acho que como você já disse, eles não criam desigualdade. Eles só aprofundam e escancaram. Então, ele escancara a desigualdade para quem já conhecia e mesmo para quem renegava, para quem relutava para reconhecer essas desigualdades. Acaba sendo uma forma das pessoas perceberem que como nossas vidas ela acaba tendo uma condição completamente diferente e é num recorte de classe. Mesmo questões que às vezes as pessoas não param para perceber, por exemplo, a questão de gênero. E aí talvez seria muito importante a participação da Camila. Não sei se as pessoas param para pensar como a pandemia afeta de maneira diferente homens e mulheres. Em relação ao vírus em si, quem deve saber são profissionais de biologia e da saúde. Aí, ao contrário
do Bolsonaro para assuntos de biologia e saúde, eu confio nos profissionais da saúde. Mas, por exemplo, na maior parte dos países, o número de homens que morrem é maior que o número de mulheres. Mas isso se dá a uma série de fatores de risco, como questões pulmonares, maior percentual de fumantes, percentual de diabetes, uma série de questões. Só que se nós isolarmos isso, o que nós temos é que, por exemplo, quando as pessoas vão para casa, quando elas passam a ficar em casa, o quanto isso recai sobre as mulheres é muito maior. É muito maior o tempo de trabalho doméstico, que as mulheres já têm cerca de 3 vezes o tempo de trabalho doméstico dos homens. Isso aumenta quando as pessoas estão em casa e tem mais atividades, seja para limpeza ou para cozinhar e para cuidar dos filhos e das filhas. Nós temos um aumento da violência doméstica contra as mulheres. Então, é algo muito específico, de um recorte de gênero, de um efeito da pandemia. Não é um efeito do coronavírus, mas é um efeito da pandemia. E uma pesquisa que saiu há algumas semanas também, que falava sobre sobre a queda da submissão de artigos científicos durante a pandemia. Então, pegou que, por exemplo, diminuiu cerca de 20% dos homens sem filhos. Então, os homens sem filhos submeteram 20% menos artigos. Aí se explica por não ter acesso ao laboratório, à biblioteca, uma série de coisas. Para as mulheres com filhos, isso vai para 51%. Isso, as pesquisas foram a partir de... no Twitter, várias pesquisadoras relataram, que elas são revisoras de revistas, e relataram, diminuiu muito o número de submissão de mulheres em abril, diminuiu muito em março, em maio, fechando o mês, provavelmente tenha diminuído consideravelmente. Então, porque nós temos que isso cuidar da casa é uma atividade da mulher. Cuidar dos filhos, das crianças, acaba sendo uma atividade da mulher. Então, mesmo nesses recortes muito específicos, como de gênero, ou mesmo população LGBT, recorte de cor e raça, isso afeta muito e muda muito como a pandemia afeta as pessoas. Só que, muitas vezes, nós queremos não ver dessa maneira, sabe? Principalmente porque os casos vão ocorrendo e eles vão se tornando números. Porque, morreram mais de 1.000 pessoas, já são quase 30 mil mortos, isso vai se tornando só um número, porque isso acaba não tendo história, não tem rosto, nós não sabemos exatamente quem são essas pessoas. E aí quando nós pensamos, voltando à questão de saneamento e de como a condição de vida piora a vida das pessoas, quantas vidas poderiam ser salvas se toda essa debilidade não criasse fatores de risco? Que é o estudo que fizeram nos Estados Unidos de se os negros morressem por coronavírus, tanto quanto os brancos morrem, quantas vidas teriam sido salvas? Ou se as pessoas da periferia tivessem acesso a água tratada, saneamento, leitos, remédios, testes, na mesma proporção que as pessoas dos bairros mais ricos, bairros mais centrais, quantas vidas seriam salvas? Porque quando nós vamos para uma dimensão de tantos mortos, que já supera os 1.000 por dia, essas mortes elas parecem inevitáveis. No sentido de, putz, é uma doença, não tem vacina ainda, remédio, uma série de coisas, como se essas mortes fossem inevitáveis, mas boa parte delas seria sim evitável, seria sim é possível evitar com uma série de políticas públicas que obviamente não é uma questão de meses, é uma questão de anos ou de décadas. Só que acaba não sendo prioridade do poder público, então é meio inevitável isso. Eu tentei também procurar dados sobre como a população LGBT é afetada pelo coronavírus. Aí nós temos um problema, ao contrário de cor, de idade, de gênero, isso não é questão de orientação e identidade de gênero, não está nos dados oficiais. Então, depende de estudos futuros, pesquisa de campo, coisa que não é possível fazer hoje.
só pelos dados do Ministério, dados de obituários, nós não conseguimos fazer. Só que nós já podemos estimar isso quando nós pensamos que, por exemplo, a inserção dessa população no mercado de trabalho tem muito mais barreiras que do restante da população. E isso se aplica quando nós pensamos em reforma trabalhista, em terceirização, que absolutamente toda medida, toda política pública vai ter diferentes impactos para cada população. Então, aí, infelizmente, eu não consegui muitos dados sobre os impactos para a população LGBT. Mas os outros que eu consegui por gênero, por cor e raça e por classe social já dão uma dimensão de como que a pandemia acaba pegando diferente para as populações periféricas completamente marginais da sociedade, sabe? Não, interessante você coloca, né? Tava aqui vendo também as galera intervindo aí. Agradecer todo mundo que está assistindo. Aí, entre você falando, eu fiquei lembrando das pessoas que estão assistindo a gente. Ajude a gente a compartilhar aí, compartilha nos seus perfis. Obrigado por estar com a gente, né, nessa tarde. Mas o que eu pensei é assim, né? Essa questão Uma é uma tristeza mesmo, a Camila não está aqui, e é um pouco o esforço, né, da gente sempre trazer aqui no Vênus Conversa, trazer um pouco, trazer as mulheres que tenham um debate, né, com a gente. Eu acho que elas têm um olhar diferenciado e trazem. A última live foi sensacional e aprendi bastante. Ontem teve uma live aqui em Londrina do Setorial de Mulheres do PSOL. Eu aprendi muito, é sensacional todos os debates que elas trazem. Eu lembro eu tenho uma companheira, a Meire, que é do PSOL aqui de Londrina, quando a gente foi falar com o Marcelo Bellinati e foi pensar políticas de acesso a direitos, né, nessa pandemia, uma companheira sempre coloca, não, tem que ter um olhar diferenciado, certo? E é isso. Quando você se trata que as políticas afirmativas elas buscam intervir nesse processo que tem um fato anterior, né? Não, mas somos todos iguais. Não somos iguais. Há uma desigualdade e por isso você tem esse tipo de política afirmativa para intervir na desigualdade. Você trata o desigual como desigual, né? Então você tem essa inversão ali. E também agradecer, pensando aqui, né, a Raíssa Costa, a Janaína, são mães, sempre estão com a gente, estão tendo dupla jornada. A Raíssa aí sempre participa das lives e sempre aparece a filhinha dela e dá para ver uma pessoa super esforçada. Então isso a gente vivencia, né, entre os nossos companheiros e dá um salve aí pela essa batalha, né? Então, além de ser trabalhadoras, além de ser são militantes, né? Que é uma dupla jornada aí, uma terceira jornada. Então, sempre dá um salve aí que a mulherada manda muito bem. E é muito louco porque eu fiquei pensando aqui, o homem oferecendo um trabalho, é incrível mesmo, né? No meu bairro tinha até um cara, ele era muito simpático, ele posso carpir, e aí tem esse preconceito, né? Eu volto o debate de preconceito, que é importante a gente, nesse momento, demonstrar como todas essas ideologias, esse senso comum, essa cultura, mesmo como a Janaína colocou na vez passada, não, mas uma renda básica, as pessoas deixam de trabalhar, as pessoas não gostam de trabalhar, são preguiçosas, não, mas vai carpir um mato, e quantos buscam esse mato para carpir? E veja bem, a sua vida se reduz a isso? Será que ela não poderia estar fazendo outra coisa? É interessante que essa questão do trabalho informal, como ela é permanente e como ela tem um caráter estrutural na América Latina, é como se você reproduzisse, ao mesmo tempo o Estado não oferece serviços públicos. Então, assim, a precarização, as pessoas vivem mal e trabalham mal, mas elas trabalham mal porque elas também vivem mal. O que quer dizer com isso? O ônibus, né? Você não tem nenhuma política pública de transporte, nenhuma política pública pensando pensando nos trabalhadores que moram nas periferias. As periferias não têm saneamento básico.
E aí é como se você criasse uma superexploração do trabalho ali. Porque o cara, quando ele vai trabalhar, ele passa 3, 4 horas no ônibus, e ao mesmo tempo ele chega em casa e ele não tem acesso. Então, as condições de vida dele são mais precárias. Então, e ao mesmo tempo, o que mostra é para aquele trabalhador que você sempre pode ser aquele. Então, esse trabalhador formal, ele ganha, vamos dizer, menos que um trabalhador. Aí eu vou trazer um debate, né, da teoria da dependência, né, da América Latina. Esse trabalhador acaba ganhando menos que o trabalhador formal, vamos dizer, do setor altamente produtivo, de alta produtividade. Estou falando da Embraer, da galera que trabalha, o cara que conseguiu o seu privilégio de ter sua carteira de trabalho assinada. É bonito quando você vê essa carteira de trabalho assinada, você se sente seguro. É uma situação que, às vezes, quando você chega, tô assinado, agora tenho segurança. Mas essa insegurança, assim, você sempre pode se tornar aquela pessoa. Você sempre pode ir para a favela. Cuidado. Cuidado, então trabalhe bem, trabalhe mais, ganhe menos. Aí você vai comparar o salário, às vezes você tem transnacionais, que a mesma transnacional, ela paga, tipo, tem estudos, né, desigualdade dos Estados Unidos, né, eles estudam, tem muita estatística, que posso até compartilhar na página, mas mostra a desigualdade, por exemplo, em indústria, a mesma indústria, a mesma produtividade, mas no Brasil ganha 30% a menos que nos Estados Unidos. Então, você vê um fato colonial que o capitalismo se adapta, mas para que uns ganhem com isso, certo? Eu acho que essa é a questão. Alguém ganha com a desigualdade. Essa é um pouco esse debate das lives, né? Alguém ganha com essa crueldade. Pensando, né? Esse debate. E, de alguma forma, há estudos que mostram que a desigualdade ela prejudica o crescimento econômico, e porque você tem um desperdício de força de trabalho que poderia, em vez daquele cara estar carpindo mato, ele poderia estar desenvolvendo tecnologia. É muito louco você pensar isso, porque o brasileiro olha aquele cara e não vê que ele tem um potencial enorme, que ele poderia, se ele tivesse tido uma faculdade, se ele fosse um químico, ou se ele fosse um biomédico, ele poderia estar desenvolvendo vacina. Não, mas é porque a gente naturaliza isso, a gente coloca aquela pessoa, né, e olha para ele e fala, não, ele não tem esse potencial, porque a naturalização da desigualdade é cruel. Então, e isso impacta no desenvolvimento econômico, isso impacta no crescimento, porque à medida em que essas pessoas estão fazendo, como coloca o Bolívar, da informalidade, elas é um desperdício de potencial de força de trabalho, que se numa sociedade que tivesse planejamento, né, econômico e pensasse de forma racional, essas pessoas poderiam estar fazendo algo melhor, contribuindo melhor para a sociedade. Ou seja, uma política pública de combate à desigualdade, além de gerar emprego, é necessário gerar empregos de qualidade. E é necessário garantir que esse setor da economia popular, né, que como bem colocou a Raquel Mailana na última live, também tem potencial, né, tem um potencial de coletividade, de solidariedade. O Estado deveria apoiar, em vez de fazer as parcerias públicos-privadas, né, que é o que com o Odebrecht, que é uma forma também de garantir renda e de fazer uma transferência de renda e recursos públicos para a minoria da população, né, que sempre ganhou. Não, é fazer parceria com essa economia popular. Ao mesmo tempo, a gente pensar, né, como bem colocou a Alessandra aqui e nas outras lives, como a Janaína fez uma análise muito bem feita, assim, muito criteriosa, a importância da renda básica. A importância da renda básica universal. A renda básica a gente está pensando ela em caráter emergencial, mas aqui a gente coloca um debate essencial. Depois disso tudo, a renda básica, claro, a gente teve o processo de Bolsa Família, tem ainda, né, mas você vê como teve um impacto importante, é uma política, o SUAS, né, o Sistema Universal de Assistência Social, foi algo interessante, peço que vocês leiam melhor, né, porque as pessoas acham que é um mero assistencialismo, mas a renda básica é um além, né? O Eduardo Suplicy tem um debate muito interessante no Brasil, ele é um cara que dizem que ele é um xiita, né? Toda vez ele chega a qualquer lugar, ele fala da renda básica há muitos anos, né? E isso, a importância de e o que a Janaína colocou. Depois disso, e por que não continuar, certo?
porque a gente vai ter um gap, a gente vai ter um vazio, a gente vai ter um aumento da pobreza, a gente vai ter um aumento dessas pessoas que não sabem se amanhã vão ter como comer, certo? Então, assim, e você tem uma amiga minha que é militante do PSOL, ela está desempregada e ela tem ensino superior, ela está vendendo comida, vendendo lanche. Então, assim, vai aumentar a pobreza nesse país. E a renda básica é essencial, porque ela te permite escolher, permite você se qualificar, se readequar ao mercado de trabalho, buscar um trabalho com mais dignidade. E há estudos, e todos os estudos, eu peço que vocês... tem muitos estudos sobre a renda básica que demonstram que onde há projetos assim, as pessoas não deixam de trabalhar, melhora o mercado de trabalho. Mas diminui o quê? O desemprego. Mas para algumas pessoas o desemprego é importante, que à medida que você tem desemprego e tem pobreza, você impõe um medo à classe trabalhadora, que aceita salários indignos, aceita assédio moral, aceita todas as condições de superexploração desse país, que são terríveis, aceitam morar na periferia, porque é o medo, né? É o medo do desemprego. Então, o desemprego tem esse processo. E para ir aqui um pouco, já passando a bola para você, que a gente já está com 1 hora, assim, então seria interessante a gente já ir nas considerações finais. A gente tem que pensar, né? Como o acesso universal aos serviços públicos também é uma política de tanto pensar, combater a desigualdade, como política de desenvolvimento, né? Política de acesso a emprego, política de desenvolvimento dessa economia popular e, ao mesmo tempo, os serviços públicos no país. Eu tive a oportunidade de apoiar na elaboração do programa da campanha do Boulos, e a Camila De Caso, o Davi The Cash, a gente formou com a Laura Carvalho também, e a gente discutiu isso, né, com o Boulos, a importância da universalização dos serviços públicos no país, como isso gera emprego e como isso combate a desigualdade. Então, eu queria que se pudesse trocar uma ideia mais sobre isso, seria bacana. Vamos lá, então. Uma questão é que quando nós pensamos em distribuição de renda, geralmente nós pensamos na distribuição direta de renda, que é um crédito na conta ou num cartão, seria o Bolsa Família ou qualquer outro modelo de auxílio nesse sentido. Mas nós temos também uma transferência indireta de renda que reduz as desigualdades, que está muito atrelado, que você já falou em alguns vídeos, sobre efeito multiplicador. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma rede pública de ensino, qual o impacto que você tem aumentando, por exemplo, em 20 centavos a merenda dessas crianças? Qual o impacto que você tem na vida adulta e, portanto, na produtividade? E aí, quando nós falamos em produtividade do trabalhador, nós estamos falando basicamente de formação de mão de obra. Está longe de socialismo, nós estamos falando da produtividade desses trabalhadores para as próprias empresas. Então, isso indica que quando você propositalmente faz uma política contra as populações mais pobres, isso é quase insano, porque mostra que mal para fazer o capitalismo essas pessoas sabem, porque nós temos uma série de estudos sobre como, por exemplo, sociedades menos desiguais têm ganhos a partir disso, da redução da desigualdade. Como escolas, empresas com uma maior diversidade têm ganhos, inclusive em termos de receita e de lucro. Nós temos estudos com isso, mas as pessoas não pensam nisso porque acaba sendo mimimi ou qualquer outra forma que eles coloquem. E aí, pensando em questão de emprego e renda, a população subutilizada é enorme. Dos empregos gerados no Brasil no ano passado, de cada 5, 4 foram sem carteira de trabalho, sem, portanto, direitos trabalhistas, mercado informal.
o que tem muito um aspecto ideológico também. É bem comum você pegar o Uber e o motorista falar que não, é melhor assim, agora eu sou meu patrão, eu faço minha carga horária e tal. Aí ele desconsidera que muitas vezes ele ganha menos do que ele ganhava antes, que ele trabalha 12, 14 horas por dia, que ele expõe a saúde, diminui tempo com a família. Mas é isso, o debate ideológico conseguiu convencer essas pessoas de que é melhor. A falsa ideia de que você é patrão de si mesmo. E aí, então, ano após ano, reforma após reforma, e MP após MP, a CLT vai diminuindo, ela vai quase sendo enterrada. Nós falamos em novas reformas trabalhistas, nós falamos em carteira verde-amarela e coisas que verde-amarela, coisas que vão se aproximando da realidade das pessoas, enquanto a CLT vai se distanciando, porque é, nós tivemos um aumento da formalidade do mercado de trabalho início dos anos 2000, que era relativamente comum. Isso tem a ver com a ascensão da classe média, classe C e tal. Relativamente comum, por exemplo, o filho e a filha ter o registro na carteira e isso ser, como você disse, um orgulho para os pais e para a mãe, muitas vezes porque o pai e a mãe não tiveram esse registro na carteira. Então, o filho ter realmente acaba sendo um motivo de orgulho. Só que daí nós temos uma queda, principalmente a partir de 2015, 2016, em que essa inserção vai se tornando mais rara. E aí a importância da CLT, e aí é muito irônico porque o Paulo Guedes acaba se valendo um pouco desse instrumento. Ele estava comparando como houve uma explosão do desemprego nos Estados Unidos, questão de um mês. Então, o número de ocupações geradas nos Estados Unidos entre 2009 e 2019, ou seja, todo o processo de recuperação da crise de 2008, ele derreteu em um mês. E aí o Paulo Guedes, outro dia, estava comparando esses dados, porque os Estados Unidos teve uma explosão do desemprego e no Brasil não aumentou tanto. Só que o que ele deixa de mencionar é que não aumentou tanto porque aqui, ao contrário de lá, há uma CLT, há um custo para demitir o trabalhador, porque aqui nós temos políticas e direitos trabalhistas que lá acaba sendo mais fácil. Você demitir, depois recontrata e está tudo certo. Então, ele faz uma análise que ele desconsidera esses fatores, mas como se fosse um acerto da política econômica dele, como se só a suspensão, como foi proposta, fosse o suficiente para a manutenção dos empregos, que não é. E aí um instrumento que, portanto, eu não tenho dúvida que se eles pudessem, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles enterrariam, que é a carteira de trabalho, acaba atuando, de certa maneira, a favor deles, no sentido de ter o índice de desemprego ainda sem uma explosão, embora já tenha crescido consideravelmente, se nós compararmos com outros países, de fato, até a Noruega teve uma explosão de desemprego, até a Noruega era taxa histórica de 3, 4%, passou para mais de 10%, mas porque lá eles conseguem dar auxílio para essas pessoas de outra forma. Em países que têm um modelo muito próximo, que seria uma renda básica universal, que aqui nós estamos bem, bem distantes ainda. E aí a importância da renda básica emergencial acaba sendo que se ela fosse desenhada e principalmente executada de uma outra forma, isso chegaria muito mais rápido às pessoas. Então, o Onyx e o Paulo Guedes, eles sempre falam, eles tentam dar grandeza a coisas, por exemplo, nunca foi nunca foi realizada uma operação desse tamanho, nunca tivemos isso, processamento de dados nesse volume. Ok, porque não ocorreu um evento desse antes, então de fato não precisou.
Só que daí eles não consideram os problemas que isso está impactando. E, e aí eles tentam sempre dar essa dimensão de mérito ao governo, que é uma questão, por exemplo, um número, que foi nunca houve uma inserção tão grande de pessoas no Bolsa Família como eles conseguiram fazer nos últimos meses. Mas aí eles esquecem da matéria, acho que do Estadão, do começo do ano, da fila do Bolsa Família. Do fato de Santa Catarina ter tido mais beneficiados novos no programa do que todo o Nordeste inteiro. Eles desconsideram isso, então é muito fácil você deixar acumular, aí depois fala, nossa, fizemos a maior inclusão de famílias do Bolsa Família. Fizemos o maior processamento de um auxílio para não sei quantos milhões de pessoas. Mas aí na hora que tem a reclamação de quantos milhões de pessoas que ainda não receberam ou que estão em análise, eles acabam não falando muito sobre isso. E aí essas pessoas, inevitavelmente, que já estavam à margem do mercado de trabalho, a volta dessas pessoas para o mercado de trabalho vai ser provavelmente muito demorada, muito marginal novamente. Mesmo a menor parte que era CLT vai ter dificuldade para voltar como CLT, é provável que volte como trabalhador informal, trabalhador sem carteira, até a próxima crise, próximo episódio, que nós tenhamos novamente esse problema. A pessoa precisa ficar algum dia em casa, isso ocorre sempre, não precisa de uma pandemia, se você pegar um resfriado, uma gripe, alguma doença, você precisa ficar em casa. Essas pessoas vão ter essa inserção marginal no mercado de trabalho. E aí que por isso investimentos e políticas públicas que aumentem esses gastos, o que é algo que provavelmente deu um ataque cardíaco no Paulo Guedes, falar em aumento do investimento público, aumento dos gastos, é algo absolutamente necessário, inclusive para a geração de empregos. A iniciativa privada não tem a condição que a iniciativa pública tem de gerar empregos agora. Os bancos privados não têm as condições que os bancos públicos têm de gerar crédito agora. Só que isso é algo que nós vamos ver nos próximos meses, nos próximos anos, sendo praticado em outros países. Mas será que esse governo tem condições de assumir que esse é o caminho para minimamente resguardar a economia, resguardar a vida das pessoas, condições de trabalho? Do contrário, nós vamos ter se nós tivermos nos últimos anos uma explosão da informalidade, no caminho que eles querem, que eles indicam, nós vamos ter uma explosão de desocupação, subocupação e de desalento, que é o grau mais baixo da fatia de mercado de trabalho. Então, políticas públicas de emprego, política de pleno emprego, política de renda que seja de fato digna, que seja em condições humanas, propostas como R$ 200 não merecem ser discutidas, merecem ser enterradas na lata de lixo da história. Isso é um absurdo, querer ganhar pontos em cima disso. Mas se nós tivermos condições de pautar esse debate, é muito importante, porque não vejo outro caminho para a geração de empregos, para a manutenção da economia, que não um aumento pesado em investimento público. E sem essa ideia de como nós vamos pagar isso aí, vai ser isso é um aumento da dívida para os seus filhos e netos. Não é bem assim. Quem entende a questão fiscal sabe que o aumento do endividamento hoje, ou aumento do endividamento 2020, não tem que ser pago em 2021. Nenhum estado faz isso. Nem o Japão, nem os Estados Unidos, não é o Brasil que teria que fazer. Então, esse, para mim, seria sem dúvida o caminho: o aumento de investimento público e a utilização dos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, para a função que eles realmente deveriam ter. São bancos que podem abrir mão de margem, podem abrir mão de lucro e podem, principalmente, moldar a taxa de juros e o spread bancário no Brasil. Só que no momento que nós pensamos no uso desses bancos públicos para isso,
Paulo Guedes fala em privatização do Banco do Brasil. Então, acaba sendo um caminho bem diferente, mas com o tempo, todas as experiências internacionais aí vão mostrar que ele está um pouco errado e que não é essa a solução. Legal, Raul. Fazer aí as considerações finais aqui. Primeiro, né, agradecer, né, você, agradecer as pessoas que estavam com a gente aí nessa tarde. Eu acho que algumas questões que você colocou, né, que eu fiquei pensando, uma questão que a juventude, como também há um impacto diferenciado na juventude, como é cruel isso, e que gerações a gente está pensando, para onde a gente está pensando. O desemprego na juventude é muito maior, ou seja, a juventude ela também há uma desigualdade de renda entre os jovens, e há um desperdício, né? Estamos pensando assim, teve um boom de acesso à educação superior, mas as pessoas não trabalham, elas estão subutilizadas o seu potencial, seja não trabalhando ou trabalhando em trabalhos que elas não queriam, que elas poderiam oferecer melhor, mais, né? Como essa amiga que eu falei, né? É ruim o relato, mas é algo que um relato pensando como estatística, né? Mas é como você falou, a gente precisa dar rosto a esses números. Eu acho que na economia as pessoas trabalham, 1.500, mas elas têm histórias, né? São pessoas. Cada morte deveria, assim, uma coisa que me ensinou o terremoto do México, a gente chegou a ter mais de 1.000 pessoas acreditando que havia uma vida para ser salva. Então, uma vida valia. Então, toda vida é importante. E o movimento negro traz debate, toda vida é importante, né? E no Brasil parece que não. No Brasil parece que nem toda vida é importante. E essa questão, voltando ao debate da juventude, é curioso como essa questão da precarização, essa questão da informalidade, o trabalho formal indo cada vez mais na linha do trabalho informal, certo? Da flexibilização, da precarização, da uberização, do iFood, né? O nosso tripé econômico, na verdade, é bolo de pote, iFood e Uber. Então, como é que vai, como caminha nesse sentido? E o FMI, e como isso, se você lê o FMI, por exemplo, eu já citei isso outra vez, o último sugiro que vocês pesquisem no Google, coloca FMI Millennials. Por isso que eu não gosto de usar esse termo, porque me parece um tanto ideológico. Não, mas os millennials são aventureiros, eles não querem estar no emprego mais de 9 meses. Então, precisamos de aprovar reformas educativas, reformas trabalhistas e reformas da Previdência que se adequem a essa geração, ou seja, precarizar. Criar é uma geração que a ansiedade aumenta, né? A saúde mental se abala por causa disso, porque as pessoas têm medo que será de mim amanhã, né? Então, e ao mesmo tempo, no país, só que no nosso país, a gente, além de apostar nas reformas, além de a gente apostar no caos, no momento tão que a gente precisava da solidariedade, a gente precisava de se unir mesmo, até para além é curioso falar isso, até porque eu sempre, meu ponto de vista da questão do ponto de vista político, de esquerda, mas seria que todos contra o coronavírus, não está sendo assim. É curioso ler o STJ falando do Bolsonaro, como o presidente ele fez a gente está sem líder, está apostando no caos, está apostando na morte. O que acontecia? Antes desse processo, o Guedes estava apostando na fada mágica do investimento privado. Eu tenho as minhas dúvidas se ele estava apostando mesmo ou ele é cínico. Ele tem um alto grau de cinismo. Ele não acredita em muitas coisas que ele fala e, ao mesmo tempo, porque para ele não importa se tem crescimento ou não. Para ele importa a reforma da Previdência, a capitalização. Por quê? Porque vai criar ciranda financeira, ele vai especular e ele vai ganhar. Ele vem dos fundos de pensão, gente. Não ele tem interesses pessoais ali. Tem interesses. É uma coisa
lembrando, a Nicarágua, o presidente da Nicarágua chegou a ter 30% do PIB. Então, tem pessoas que a relação não é só indireta, não é só criar o caos, criar o desemprego para ganhar os capitalistas, as classes capitalistas. Tem pessoas que ganham mesmo, ali, individualmente. E a corrupção, a gente tem que entender ela no sentido mais amplo. Mas essa fase da mágica do investimento, que nunca chega, que se chega, não amplia. Tem um estudo muito interessante do EPI, que quando o Obama recuperou um pouco depois da crise econômica, eles colocam, há uma recuperação da economia, mas não há uma recuperação do emprego. Então, você cresce a economia, você aumenta a produtividade, mas você não aumenta igualmente o emprego. Então, ou seja, as pessoas estão trabalhando mais e deixando alguém sem trabalhar. Ou seja, as pessoas poderiam trabalhar menos horas e todo mundo trabalhar. Então acontece isso, essa é a lógica, né? Essa é a lógica da exploração. E essa é a lógica que fundamenta a desigualdade. E por isso, as políticas públicas, por isso que o Estado é importante. Eu fiz o estudo no meu doutorado, o crescimento econômico, a relação dos gastos do governo. Você vê, o gasto do governo ele cai antes das outras rubricas do PIB. Ele cai antes da indústria, ele cai antes e aí a indústria logo em seguida cai. Os serviços caem, principalmente os serviços primeiro, né? Porque tem o Estado tem um efeito multiplicador muito forte na questão dos serviços. Mas você cai, então, enfim, um erro crasso do PT em 2015 é o ajuste fiscal. O Bolsa Família caiu 8%, tem o estudo do Gobert, né, que é bem interessante, caiu 8%, isso teve um impacto muito grande na economia, gerou uma crise, gerou caos, e aí teve alguns família aí que se aproveitou do caos, e criou mais caos, é isso que a gente está vivendo. E para pensar, né, como é importante essas políticas, eu fiz um estudo uma vez sobre a matriz de subproduto do Canadá. Então, o multiplicador, quando você investe $1, eu não lembro exato o dado, faz muito tempo, faz uns 8 anos que eu fiz isso. Quando você aumenta $1 no investimento em educação, você tem um efeito multiplicador maior do que a indústria no Brasil. Tipo 4, $5. Por quê? Porque a educação ela está relacionada no Canadá com outros setores econômicos, porque é uma educação de qualidade. A Gleice Martins, numa live sobre do setorial do núcleo de educação em Londrina, ela falou algo muito interessante, né? Quando você pensa em educação, você não pensa só você tem uma cadeia produtiva de educação. Você tem a merenda, você tem o material escolar, e o positivo, por exemplo, está dominando no Paraná essa cadeia. Então, por isso, quando no Canadá, como você tem uma educação muito mais de qualidade, quando você aumenta $1, você compra mais equipamentos, você compra laboratório para as crianças. Então, isso também tem um efeito na economia de gerar emprego. O direito, você garantia de direito, gera emprego. Existe uma cadeia produtiva dos direitos. Então, e é isso que a gente tem que resgatar, essa ideia. Ao mesmo tempo, como coloca o Bolívar, o que esse caos quer colocar os trabalhadores informais contra, vamos dizer assim, o confinamento, porque eu preciso trabalhar, então o confinamento é ruim. Mas, ao mesmo tempo, é o caos, porque se a pessoa trabalha, ela, enfim, contamina e aumenta as mortes, e a gente está num pico e não acaba esse pico. E é incrível quando o Bolsonaro diz, precisamos voltar a trabalhar. E eu vejo 26 mil novos contaminados. É um contrassenso incrível. E, ao mesmo tempo, ele querer dizer se a cloroquina é ou não é. Quem é ele para falar da cloroquina? É surreal. Eu não sei, é engraçado a gente ter que discutir isso. Mas então, e não é essa a solução. A solução de curto prazo é a renda básica e a solução de médio prazo é o Estado. E a solução não é o fascismo, não é a ditadura. É isso que a gente tem que demonstrar para essas pessoas, para as outras pessoas, que tem que isolar esse terraplanismo miliciano. Mostrar que qualquer ato de ditadura vai ser um fadado ao fracasso e algo mais que o fracasso, porque toda ditadura
tem um fracasso de per si, que é a injustiça, né, que são as mortes, como foi os anos de chumbo aqui no Brasil, mas essa ditadura ainda é pior, porque é uma ditadura de ignorantes, de ineptos, e que estão afundando o país e vão criar desemprego, que é mais pobreza, e a gente precisa de repensar o nosso... claro, como disse o Freixo, né, pensar os setores progressistas agora, que não estão no campo da esquerda, mas pensar depois na esquerda em um projeto também popular que também faça um balanço razoável do que foi os governos, né, os erros do tempo. E é isso, gente. Eu acho que é um pouco nessa linha. Bom, agradecer de novo, se o Raul quiser dar umas últimas palavrinhas para a gente, e agradecer a todo mundo aí que estava com a gente hoje. Eu que te agradeço, Venâncio, é um debate muito importante, é uma satisfação poder fazê-lo contigo, prazer militar contigo e com o pessoal que está assistindo. Os últimos meses, principalmente as últimas semanas, vem mostrando que o bolsonarismo vai se matando dentro dele mesmo. Então, por isso que ganha um aspecto especial nós pensarmos em projeto e programas que nós vamos oferecer. Enfrentar o bolsonarismo é muito importante, mas eles meio que acabam se matando por eles, e isso espero que facilite o nosso trabalho. Infelizmente, o Bolsonaro é o presidente, mas só por enquanto. E nós pensarmos em projetos, discutirmos um programa que, de fato, nós temos de propostas para melhorar a vida das pessoas, que não é só desconstruir todas as ideias, principalmente econômicas e políticas, de austeridade, de totalitarismo que eles apresentam, mas construir uma nova possibilidade, um novo futuro. E muito obrigado pelo convite, hein? Obrigado, Raul. Obrigado a todo mundo que estava com a gente. Agora a live fica aí, compartilhem. Todo sábado a gente vai ter, apoiem a gente. E aí vamos discutindo. E muito massa estar aqui com mais um convidado legal. E na próxima, a Camila De Caso me avisou, né, que ela vai estar aqui com a gente. Ela não pôde hoje, mas a gente está... Logo mais a gente fala da próxima live aí, vendo as conversas, e vai informando a página. Compartilhem a página, curtam. Boa tarde, fiquem nas suas casas, curtam esse sábado aí com suas famílias e todo mundo em segurança. Grande abraço a todos. Valeu, Venâncio, até mais.